Olá, bem-vindo ao Universo da História. E estamos juntos de novo. Hoje, eu, professor Oswaldo, e você. Depois de algum tempo de parada por conta da pandemia, por conta de alguns problemas técnicos, mas estamos de volta. E agora, para seguirmos constantemente com vídeos, sempre para você. Bem, e para esse nosso vídeo de retorno, vamos conversar sobre um tema que está sendo bastante visto pela mídia, comentado por aí, que é justamente o ato institucional número 5 e o que ele foi. E é importante que a gente conheça efetivamente o que foi o ato institucional número 5 para podermos falar sobre ele, discutir sobre ele com maior propriedade. Mas, para falar sobre o ato institucional número 5, nós temos que lembrar do golpe civil-militar de 1964. Por que chamo de golpe civil-militar? Porque uma parcela da população, principalmente as elites brasileiras, colaboraram com o golpe, apoiaram o golpe. Então, eu não posso chamar apenas de um golpe militar, eu devo chamar de um golpe civil-militar. Bem, a partir do golpe civil-militar, os militares passaram a comandar o Brasil com um braço extremamente forte, repressivo, opressivo, cortando liberdades passo a passo, cortando direitos passo a passo, em prol do regime ditatorial. E como os presidentes militares comandavam o Brasil? Através dos chamados atos institucionais. E o que eram esses atos institucionais? Decretos-lei. Decretos que passavam a ser lei a partir do momento que eram assinados pelo presidente militar. Isto é, hoje em dia, dentro da nossa democracia, o presidente faz decretos. Mas esses decretos têm que passar pelo Congresso Nacional para serem efetivamente aprovados. Nesse período, no período da ditadura, que foi de 64 a 85, não. A partir do momento que o decreto era assinado pelo presidente, ele já passava a ser lei efetivamente, independente do Congresso. O Congresso podia mais era assinar embaixo, nada mais podia fazer do que isso. E tivemos vários atos institucionais. Entre eles, por exemplo, um que acabou com o nosso pluripartidarismo e que passamos a ter apenas dois partidos. A Arena, a Aliança Renovadora Nacional, de apoio ao governo, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, de oposição ao governo. Bem, em 1968, foi assinado aquele que nós consideramos ser o mais terrível dos atos institucionais. O ato institucional número 5. E ele foi assinado durante o governo do presidente Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 a 1969. Durante o governo dele, pretendendo ainda fechar mais o regime, torná-lo mais repressivo, o governo determinou o ato institucional número 5. A partir dele, o Congresso Nacional, por exemplo, foi fechado. Muitos políticos foram presos, senadores, deputados federais, vereadores, deputados estaduais. Um ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, foi preso. E determinou-se o fim do habeas corpus. O que é o habeas corpus, em outras palavras? O habeas corpus determina que você é inocente até que provem sua culpa. A inocência até que provem o contrário. Com o fim do habeas corpus, não.
Você passa a ser culpado, digamos assim, até que provem a sua inocência. Com a retirada do habeas corpus, o governo podia passar a poder prender quem ele quisesse no momento em que quisesse. Ficar com esta pessoa presa, torturá-la, se for o caso, sem dizer para onde levou, quando iria devolver e se iria devolver essa pessoa. O que acabou acontecendo? Muitas pessoas foram presas, torturadas pelo regime, muitas vezes mortas e desovadas em algum cemitério clandestino. O fim maior da democracia, de qualquer resquício de democracia que houvesse sobrado no Brasil, que tivesse sobrado no Brasil. Bom, também determinou uma enorme censura. Para termos uma ideia, mais de 500 filmes foram proibidos, 400 peças de teatro aproximadamente, milhares de músicas. Isto é, o governo passava a decidir o que cada um de nós podia assistir, podia ouvir. O governo determinava arbitrariamente o que você, eu, qualquer um de nós, poderia ter como acesso à cultura, a conhecimento. Um momento mais terrível, efetivamente. Bem, isto durou de 1968 a 1978, quando o presidente Ernesto Geisel acabou com o ato institucional número 5. Acabou com os atos institucionais. Alguns deles, o AI-5, em 1978. Bem, mas durante os 10 anos que o ato institucional durou, o ato institucional número 5 durou, foi um tempo terrível, principalmente durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, onde nós tivemos mais repressão, mais prisões, mais tortura, né? Até que Ernesto Geisel chegou ao governo prometendo que o governo iria parar com as prisões arbitrárias, com as torturas, né? Mas não parou. E tivemos ainda a prisão e morte nos porões da ditadura do jornalista Vladimir Herzog. Um terrível momento. E que trouxe à tona, mais uma vez, que a ditadura não tinha parado com as prisões, com as torturas, com a repressão. E não havia diminuído, não, né? Escancarou isso. O regime tentou dizer, né, tentou forjar uma situação em que Vladimir Herzog teria se suicidado. É claro que ele não suicidou. E hoje, né, já nos anos 2000, foi criada a Comissão da Verdade. E ela levantou os acontecimentos daquele momento. E hoje, inclusive, temos uma nova certidão de óbito de Vladimir Herzog, em que abandonou-se a ideia de um suicídio e colocou-se lá, na nova certidão de óbito, que ele foi assassinado pelo regime militar. Que ele foi assassinado nos porões do regime militar. Bom, o que foi o AI-5? A negação de toda a democracia. A negação maior da democracia no país. É meio estranho que quando nós estamos em plena democracia hoje, algumas pessoas peçam o fim da democracia através do AI-5. É incongruente, é absurdo, é ilógico que uma pessoa diga que defende a democracia, mas que quer AI-5. Eu devo deduzir que esse sujeito, pelo menos, não sabe do que está falando, no mínimo, né? Porque ao ele dizer quero AI-5, ele está dizendo não quero democracia.
E principalmente um parlamentar não pode fazer esse tipo de afirmação, esse tipo de tentativa. Afinal de contas, ele é parlamentar por quê? Não é porque ele foi eleito democraticamente? Ao pedir o AI-5 durante um governo ditatorial que nós tivemos de 64 a 85, aonde não tivemos eleições. A maioria das eleições foram proibidas. Pedir o AI-5 é ir contra as próprias eleições democráticas. A própria eleição que o colocou como um deputado, um senador, um vereador, um presidente, um governador. É, no mínimo, não saber do que está falando. Então é importante que a gente perceba. Falar em ato institucional não é defender democracia. Espero que você tenha gostado. Continue conosco, venha nos nossos próximos vídeos. Se é a primeira vez que você chegou, está assistindo um vídeo nosso, inscreva-se no canal, dê um like se você gostou e aperte lá o sininho para você receber as nossas notificações. Até o nosso próximo vídeo, hein? Um abraço! Ah, e não esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau!